Olá, amantes do futebol, tudo bem? Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Futinei. Seguindo com a nossa análise de desempenho dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, vamos seguir agora com o Atlético Paranaense, o Furacão de Curitiba. O Furacão de Curitiba, que vem nos últimos anos muito bons, tem o título da Copa do Brasil de 2019, um bicampeonato da Copa Sul-Americana e boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Nunca chegou a brigar pelo título, mas sempre esteve na parte de cima da tabela, com algumas exceções. O presidente Petralha, na minha opinião, é o principal responsável por essa grande gestão que vive hoje o Furacão de Curitiba. O Atlético Paranaense ele vem se consolidando com bons trabalhos ao longo dos anos e bons desempenhos em todos os campeonatos que vem disputando. Vem adotando uma medida padrão de botar sempre o time sub-23 para disputar o Campeonato Paranaense, e é uma medida que vem dando certo, né? Esse ano aqui foi campeão de forma invicta, e só que não estreou muito bem na Copa do Brasil, estreou perdendo por 1-0 para o CRB, e também não estreou muito bem na Copa Libertadores, empatou com a Aliança Lima em 0-0. Mas é um time que vem bem estruturado, é um time que vem crescendo de patamar ao longo dos anos, e que tem tudo para novamente fazer um bom campeonato brasileiro. Manteve boa parte do seu elenco da última temporada, né? Tem um time que mescla bastante juventude com a experiência também. Trouxe algumas peças, manteve outras que não mudou muito o status do time, né? Então acreditamos assim que o Atlético Paranaense é um time que hoje no Campeonato Brasileiro e também com muitas competições que vai disputar nessa temporada, como a Libertadores e a Copa do Brasil, é um time que nós consideramos que vai se manter na metade da tabela, até porque não fez grandes investimentos no futebol nesse ano aqui, mas também não perdeu peças importantes do seu elenco. Então é um time que consideramos que deverá ficar ali pela metade da tabela, entre a 10ª posição, 13ª posição. Não deve correr grandes riscos, mas também não deve ir tão bem no campeonato, porque temos vários clubes se reforçando muito bem esse ano, com alguns clubes também agora virando SAF, também com grandes investimentos, e o Atlético Paranaense ele ficou um pouco atrás nesse quesito. Mas é um clube que vem de uma boa estrutura administrativamente falando, né? Conta com alguns jovens bons jogadores, como o Vitor Roque, que foi revelado pelo Cruzeiro, teve algumas outras equipes interessadas. Então consideramos que o Atlético Paranaense deverá fazer um campeonato intermediário esse ano, se não vier nenhum reforço chave assim que eleve o patamar do time. Seguindo então aqui a nossa análise dos clubes brasileiros, vamos falar agora do Sport Clube Bahia, que voltou juntamente com o Cruzeiro, o Grêmio e o Vasco da Série B do ano passado, enfrentou algumas dificuldades na competição, mas conseguiu o acesso na última rodada. O Sport Clube Bahia fechou uma parceria com o Grupo City, um grupo que tem vários clubes de futebol mundo afora, assim como o Manchester City, o Girona, entre outros, né? Então o Bahia virou uma SAF, assim como alguns clubes brasileiros também têm tendência a virar, e como é uma tendência no futebol mundial hoje em dia, né? O Bahia, que é o atual campeão baiano, né? Foi campeão baiano nessa temporada, começou a temporada oscilando, passando pela Copa do Brasil de algumas maneiras apertadas, mas conseguindo a classificação no final. O Bahia fez alguns investimentos, assim como contratou o Ademir junto ao Atlético Mineiro por um bom valor, contratou o Biel, que teve destaque no Grêmio na temporada passada e pertencia ao Fluminense, né? Porém, como todo início de SAF, não acreditamos que o Bahia vá fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro desse ano. Mas será uma campanha provavelmente estável, não será uma campanha que terá uma briga considerável contra o rebaixamento, mas também não é uma campanha que acreditamos assim, que vai se classificar para Libertadores ou que vai brigar pelo título do Brasileirão. O Bahia ele tende a ter uma campanha parecida com a do Atlético Paranaense, né? Até de repente um pouquinho inferior à do Atlético, porque o Atlético já tem um time mais entrosado, um time que já está acostumado a jogar junto, não mudou muito o elenco, né? E o Bahia já está fazendo algumas alterações. Essas questões de SAF, assim como o próprio City, que é o mais famoso de todos, né? Eles têm tendência a demorar um pouco para engrenar.
Normalmente passa 2, 3 temporadas até que o clube consiga se estabelecer num patamar mais alto, né? E o Bahia tende a passar por todo esse processo agora ao longo do caminho. Então o Bahia provavelmente ele deverá, não digo brigar para ser rebaixado, que eu acho que tem clubes piores que o Bahia dentro da competição esse ano. Mas ele também não fará uma competição assim de uma grande campanha. Ele deverá ficar assim também entre ali perto do Atlético Paranaense, entre a 12ª posição, 14ª. Acreditamos que se não vier também algum outro reforço, vieram alguns bons reforços, mas se não vier um outro reforço que mude o Bahia esse ano aqui de patamar, acredito que ele fará essa campanha mais ou menos assim dentro do Brasileirão. Certo? Então essa é a nossa análise sobre o Atlético Paranaense e o Sport Clube Bahia. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, dê uma força aí para nós, galera. Deixe suas sugestões no comentário, se é algo que nós podemos melhorar, se é algum clube que vocês queiram que a gente fale só fora os 20 clubes da Série A nesse primeiro momento. Agradecemos muito por o seu comentário. Obrigado e até a próxima. Valeu!